Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso componente matemática. Você sabe, né? Eu sou o professor Hiro, sou professor de matemática e eu trouxe mais um tema para você acompanhar aqui junto comigo. Acompanhe então o nosso objeto de conhecimento aí da aula de número 53. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe comigo também o detalhamento. Problemas utilizando razão e proporção. Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar em identificar, né, quando é que a nossa grandeza, as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, acompanhe comigo. Muito bem, então vamos continuar falando aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós já vimos aqui algumas situações, né? Algumas grandezas que são relacionadas aí com outras, né? De forma direta ou de forma inversa. Utilizamos também aqui a regra de 3, né? Para fazer o cálculo. Vimos também aqui a proporção, né? A proporção entre as razões, para a gente poder estabelecer ali a nossa regra de 3 e chegar a um resultado, né? Então hoje nós vamos nos concentrar em problemas que envolvam aí as grandezas, né? E a gente vai então fazer aqui um trabalho de reconhecimento, né? Tentar identificar quando essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então acompanhe comigo aí. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Conhecemos como grandeza tudo aquilo que pode ser medido. Como exemplos, aí nós temos o tempo, né? Lembrando que tempo a gente pode medir em dias, em meses, em anos, em horas e minutos, não é? Temos várias medidas aí. Nós temos aí a velocidade também como exemplo de grandeza, né? A mais comum, né, quilômetros por hora, mas nós temos outras medidas também, né? Metros por segundo. Nós temos também aí uma medida intergaláctica, né, vamos dizer assim, né, que é o anos-luz, né, tempo que a luz percorre durante um segundo, né. Temos aí a própria distância como exemplo, né, distância que a gente pode ter aí de uma cidade a outra, né, da sua casa até a sua escola, você tem distância, né? Então pode ser vários exemplos aí em que utilizamos a grandeza e distância. E nós podemos também ter como exemplos aí, né, densidade, né? Temos também aí força e temos também como exemplo massa. Entre outros vários exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Tá bom? Então todas essas grandezas aí, elas podem estar sendo relacionadas num determinado problema. Então, cabe a gente fazer ali o reconhecimento, né? Identificar quem são as nossas grandezas e, uma vez identificados, você tem que fazer aquela análise, né? Será que eles estão sendo ali relacionados de maneira direta ou de maneira inversa, tá? Isso implica, então, a gente resolver essa questão. Vamos lá, então, ver algumas situações. Existem situações no nosso cotidiano em que há mais de uma grandeza relacionada e é bastante comum realizarmos a comparação entre essas grandezas para entender melhor o comportamento delas. Nós falamos um pouco disso, né, quando nós trabalhamos ali a regra de 3 simples, né, que relaciona ali basicamente duas grandezas, e a regra de 3 composta, que leva em consideração mais de duas grandezas, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho ali de identificação da relação, se é direta ou indireta, né? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá então, dando sequência aí. Conceitos sobre grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção. Ou, no sentido contrário, né, quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra na mesma proporção.
E nós já vimos aqui, né, em algumas aulas, vários exemplos disso. Nós estamos então resgatando aqui esse entendimento, né? Como é que a gente faz para identificar essas grandezas diretamente proporcionais. Então nós vamos estar lidando ali com um contexto, né? E do contexto a gente já estabelece ali as grandezas e já sabe mais ou menos qual é a relação entre elas. Vamos relembrar aqui alguns casos, né? Como é que a gente faz então para calcular? Olha só, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, é possível prever o comportamento de uma das grandezas para determinadas situações, utilizando a propriedade fundamental das proporções, que nós já vimos aqui nas nossas aulas. Então, olha só esse exemplo que nós separamos aqui para vocês. Em uma fábrica, há 5 máquinas que produzem 4.920 peças diárias. Em um determinado dia, 2 máquinas ficaram paradas para manutenção. Sabendo que não há diferença na quantidade de peças produzidas entre as máquinas, o número de peças produzidas nesse dia foi D. Então é sempre importante também a gente pensar de maneira um pouco genérica, né? Então quando a gente tem, por exemplo, no caso desse contexto aí, as máquinas, né? A gente tem máquinas numa situação real, né? Nós temos máquinas que são de marcas diferentes, temos máquinas que produzem a mesma coisa, mas também em tamanhos diferentes, né? Então, de máquina para máquina, a gente tem uma capacidade, né? Existe uma máquina que produz pouco, tem outras máquinas que produzem mais, né? Produz bastante, mas então a gente está aqui restringindo a máquinas que têm o mesmo desempenho, tá? É importante que isso esteja no enunciado para que a gente não fique, mas se uma determinada máquina funcionar mais devagar, né, mais lentamente do que as outras. Vamos considerar sempre uma situação ideal, né, em que todas as máquinas têm o mesmo desempenho, né? Então aqui nesse caso nós temos aí as 5 máquinas e a produção diária de peças junto dessas 5 máquinas é de 4.920. Então a gente está estabelecendo aqui uma situação hipotética, né, de que 2 máquinas ficaram paradas para manutenção, tá? E aí a gente não sabe quantas peças serão produzidas. Então, a gente recorre então às nossas grandezas diretamente proporcionais, né, utilizando lá a regra de 3, usando lá a nossa proporção para a gente encontrar esse valor. Vamos então relembrar como é que a gente calcula isso? Vamos então aqui separar então as nossas grandezas. Acompanhe aí comigo. Nós temos então a grandeza aqui, que é o número de máquinas. E a nossa outra grandeza é o número de peças. Então nós temos aqui, de contexto, né? Primeiro, 5 máquinas, que ao todo produzem aí 4.920 peças. Como 2 ficaram aí paradas para manutenção, então é claro que ficaram aí 3 funcionando, né? Então nós temos 3 máquinas que estão funcionando e a gente precisa então calcular aqui quanto vai ser produzido com essas 3 máquinas funcionando aí neste dia da manutenção, né? Então como é que a gente vai estabelecer isso? Olha só. Vamos pensar da seguinte forma. Quando ocorre diminuição na quantidade de máquinas, o que vai acontecer consequentemente lá no número de peças? Se eu diminuo a minha quantidade de máquinas, eu vou produzir mais peças? Será que é isso que vai acontecer? Isso foge à lógica convencional, né? Se eu estou diminuindo, não há como mais peças serem produzidas. Se houve uma redução de um lado, o mais lógico é ocorrer uma diminuição também no número de peças produzidas. Então, isso é mais coerente, né? Pensar dessa forma. Então, a gente já consegue aqui claramente estabelecer que a relação dessas duas grandezas é uma relação
direta, né? Diretamente proporcional. Então, vou colocar aqui bem grande, para não haver dúvidas que são duas grandezas aí diretamente proporcionais, tá? E se são duas grandezas diretamente proporcionais, então a gente não precisa mexer muita coisa. Do jeito que está aí, a gente monta a nossa primeira razão, né? 5 sobre 3, ou então 5 terços. E também 4.920 sobre x é a nossa segunda razão. A gente então monta aí a nossa proporção, não é? E agora, depois que a gente faz isso, a gente pode partir aqui para o uso da multiplicação dos extremos, ou multiplicação dos meios pelos extremos. Nós temos então aqui que o 5 vai multiplicar x e o 3 vai multiplicar 4.920. O nosso x vai ser então igual a 4.920 multiplicado por 3. Bora fazer aqui, ó. 4.920 multiplicado por 3. Bora ver quanto é que vai dar aqui. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 9, 45. Vai subir 4. Epa, perdão. 3 vezes 9, 27, né? Já estava errando a tabuada. Vai subir 2. 3 vezes 4, 12, com mais 1. Com mais 2, aliás, 14, né? Então, nós temos aqui 14.720 dividido para 5. Ao realizarmos aí a nossa divisão, nós vamos chegar, então, ao nosso resultado 2.952, tá? O que faz total coerência, uma vez que com 5 máquinas, observe aqui, com 5 máquinas são produzidas 4.920. Então, se houve uma redução aí para 3 máquinas, é lógico que o nosso valor de x tem que ser um valor menor do que 4.920, não é? Então, quando a gente encontra o nosso resultado, que nesse caso aqui foi 2.952, faz total sentido, tá? O que não faria sentido é que se nós encontrássemos um resultado maior do que 4.920, aí nós estaríamos realmente com um problema, tá? Mas como nós encontramos um resultado que é menor, beleza, está super coerente com o nosso contexto, né? Então, ok, nossa resposta então aí é 2.952 peças produzidas com essas 3 máquinas. Ok? Então, sempre lembrando que nós já utilizamos aqui, né, várias vezes o nosso recurso aí da regra de 3, tá? A única coisa que a gente precisa realmente ter cuidado aí é com a relação, né, o relacionamento dessas grandezas, se é direta ou se é inversa. No caso, se forem de relações diretas, né, a gente vai manter o seu formato, chegando então ao nosso resultado. Beleza? Bora ver mais um exemplo aí? Exemplo 2 agora, olha só, acompanhe comigo. Em um açougue, um cliente pede R$18 de um determinado tipo de carne. Sabendo que 1 quilo dessa carne custa R$25, então a quantidade de carne que esse cliente vai levar é D. Então é uma situação bastante comum, né? O cidadão foi lá no açougue, ele não chegou lá pedindo o peso, né? Vamos colocar assim, né? Ele pediu lá, me veja aí 3 quilos de carne, ele não falou isso, ele falou, eu preciso que você me dê R$18, né? Vai ver que esse dinheiro estava contado na mão dele, só tinha dinheiro realmente para gastar R$18. Então já chegou lá pedindo R$18 e aí o açougueiro ficou com esse abacaxi na mão, porque ele precisa saber então quanto de carne que ele vai colocar lá para o cliente dele, né? Sabendo que 1 quilo
dessa carne custa R$ 25,00. Então, a gente utiliza mais uma vez aqui a nossa regra de 3 para estabelecer, então, quanto vai ser, tá? Essa quantidade de carne. E aí você vai fazer aqui junto comigo. Vamos estabelecer, então, novamente aqui as nossas grandezas. A nossa grandeza, então, vamos colocar aqui a quantidade de carne, né? Quantidade de carne. E do outro lado, nós temos a grandeza preço. Preço que vai ser dado aqui em reais, que é a nossa moeda do país. Ok? Então, olha só. A gente sabe que 1 quilo de carne, vai custar R$ 25,00. E o nosso objetivo aqui, ó, é descobrir quanto que vai dar de carne, ó, uma vez que ele foi pedido aqui R$ 18,00. Então, nosso X quilogramas de carne vai estar desse lado, ó. Então, nós estabelecemos as nossas grandezas, né? E agora a gente vai fazer aquela análise que a gente sempre faz diante do nosso probleminha aí de proporcionalidade. O que acontece, então, se eu diminuir a quantidade de carne aqui, né? Se eu diminuir a minha quantidade de carne, o que acontece com o preço? Se eu levar menos carne, eu vou pagar mais por isso? Eu acho que não, né? Isso foge completamente à nossa lógica. Se eu estou levando, então, menos carne, né? Menos do que 1 quilo de carne, não é lógico que vai acontecer um aumento no preço. O preço da quantidade de carne também vai diminuir. Então, se nós diminuirmos a quantidade de carne, é claro que eu vou pagar um preço menor. Portanto, a gente sabe que essa é uma relação direta. Essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? É sempre importante a gente fazer essa análise antes da gente partir aí para a nossa regra de 3. Agora que a gente analisou e concluiu que isso, de fato, é uma relação direta, o que nós vamos fazer? Do jeito que está aqui, né? 1 sobre x é a nossa primeira razão. A nossa segunda razão vai ser 25 sobre 18, tá? Do jeito que está aqui. Como não é como não são grandezas inversamente proporcionais, a gente não precisa inverter ninguém. Do jeito que está aqui, a gente monta a nossa proporção. Então vamos lá. Agora a gente vai aplicar aqui o nosso produto cruzado. Nós vamos ter então 25 vezes x igual a 1 vezes 18. O nosso x então vai ser 1 vezes 18, dá o próprio 18. E o 25 que está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, nossa quantidade aí de carne vai sair dessa divisão aqui, ó. 18 por 25. Essa divisão 18 por 25 vai dar 0,72, tá? E aqui a gente tem duas maneiras de representar, tá? A gente pode dizer, então, que é 0,72 quilos de carne, tá? Já que a nossa medida para a quantidade de carne estava em quilos, né? Uma resposta válida é 0,72 quilos. Mas outro tipo de resposta também que é válido é 720 gramas de carne, tá? Você pode dar essas duas respostas. Ou você diz 0,72 quilos de carne, ou então 720 gramas de carne. E aí a gente volta aqui para o nosso esquema para a gente fazer a seguinte análise. Faz sentido, então, a gente encontrar esse resultado? Porque quando nós tínhamos aqui 1 quilo de carne, a gente pagava R$ 25,00. Então, para pagar R$ 18,00,
é claro que a nossa quantidade tem que ser uma quantidade menor do que 1 quilo. Então esse resultado que nós encontramos aqui, ó, 720 gramas, faz total sentido. Eu estou levando uma quantidade menor, né, de 1 quilo de carne. Então faz sentido o preço ser R$18. Então está coerente, né? O que não faria sentido se eu encontrasse um resultado maior. Se eu por acaso encontrasse um resultado maior que 1 quilo, aí eu teria errado em algum processo aí da nossa conta, né? Mas não foi o caso. Nós encontramos aqui uma quantidade aí que está dentro de uma coerência, né? 720 gramas de carne. Beleza? Então, vamos seguir em frente aí, relembrando aí as nossas grandezas. Olha só, como saber se o número é inversamente proporcional? As grandezas são ditas como inversamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, né? Ou o oposto, quando uma diminui e a outra aumenta, né? O mesmo ocorre com os números separadamente. Considere aí os números A, B, C e D, com B diferente de 0 e D diferente de 0. Dizemos que esses números A e B são inversamente proporcionais aos números C e D nessa ordem si. Olha o que nós temos aí. Nós temos, de novo, a nossa proporção, né? O que acontece é o seguinte, que o denominador da primeira razão é outra razão. No caso aí, 1 sobre C. E na segunda razão, o nosso denominador também é outra razão, né? 1 sobre D. Você deve estar confuso aí porque nós temos aí fração de fração, né? Calma. A gente vai ver com exemplos como é que funciona isso. Acompanhe comigo. Olha só, esse primeiro exemplo. Verifique se os números 36, 24, 2 e 3 são inversamente proporcionais nessa ordem. Para isso, é preciso que a razão entre o primeiro e o inverso do terceiro seja igual à razão entre o segundo e o inverso do quarto. Em seguida, realizando a multiplicação cruzada, nós temos nada mais do que a multiplicação cruzada, tá bom? Olha só o que nós temos aí, ó. Então, olha só, 36, 24, né? 36, 24, tá? São os nossos numeradores, tá? E 2 e 3 são os nossos denominadores lá daquelas fraçõezinhas que estavam nos denominadores, tá? Então, nessa ordem aí, ó, 36 e 24 são numeradores, 2 e 3 são os denominadores lá embaixo, né? Tá? Nas nossas frações menores. Então, a gente vai aplicar aqui o já conhecido, a nossa multiplicação cruzada, né? Que é 36 multiplicado por 1/3, lembrando que 1/3 aqui todo é o denominador, tá? E a fração meio aqui, ó, que é denominador também, multiplicado com 24, tá? Por isso que aqui nessa linha ficou desse jeito, ó. 36 multiplicado com 1/3 igual a 24 multiplicado com meio. Vamos relembrar aqui como é que a gente realiza isso? Olha só. É produto de duas frações. 36 multiplicado com 1, 1 multiplicado com 3. 24, o denominador dele também é 1. Então, 24 multiplicado com 1, 1 multiplicado com 2. Então, nós temos aqui, ó, na próxima linha, 36 sobre 3 igual a 24 sobre 2. 36 dividido para 3 é igual a 12. E 24 dividido para 2 também é igual a 12. Ou seja, nós encontramos um resultado na esquerda, né, que é igual ao resultado que nós encontramos na direita. Isso significa que essa igualdade é verdadeira, tá? Quando a gente encontra esse resultado igual, né, tanto na esquerda como na direita, significa então que esses números são inversamente proporcionais, tá? Isso aí é só uma checagem, tá? Uma maneira que a gente tem para identificar valores que são inversamente proporcionais. A gente utiliza então esse recurso, tá bom? Se nós conseguimos encontrar os mesmos resultados, são inversamente proporcionais. Bora ver mais um exemplo disso? Acompanhe comigo. Verifique se os números 2, 3, 5 e 6 são
inversamente proporcionais. Então, novamente, olha só. 2, 3, 5 e 6, né? Então, 2 e 3. 2 e 3 são os nossos numeradores, tá bom? Aqui esse denominador é fração, esse outro denominador também é fração. Então, 5 vai vir aqui, ó, nesse denominador, e o 6 vai vir aqui nesse denominador, tá bom? Dessa forma. E aí sim a gente utiliza lá o produto cruzado, né? 2 multiplicado com o sexto e 3 multiplicado com o quinto. Lembrando que o denominador desse 2 é igual a 1 e o denominador desse 3 também é igual a 1. Que a gente realiza a multiplicação, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui na direita também, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 6 vai dar 6, 3 vezes 1 vai dar 3 e 1 vezes 5 vai dar 5. 2 sobre 6 igual a 3 sobre 5, parece que vai dar um resultado diferente, né? Para confirmar isso, a gente aplica novamente aqui, ó, multiplicação cruzada, tá? Só para a gente verificar realmente se nós temos resultados diferentes. Olha só, o 2 vai multiplicar com o 5, né? E o 6 multiplicado com 3. 2 vezes 5 vai dar 10 e 6 vezes 3 vai dar 18, olha. Então, o que nós tínhamos do lado esquerdo deu diferente do que nós tínhamos do lado direito. 10 não é igual a 18. Então, esses números aí que nós tínhamos, né? 2, 3, 5 e 6, eles não são inversamente proporcionais, tá? É dessa maneira, então, que a gente checa se existe aí, dentre esses números e nessa ordem, né? Se eles são aí inversamente proporcionais, tá bom? Isso aí é só um recurso que a gente tem, né? Para fazer também uma averiguação, né? Se existe ali a proporção inversa nesses valores. Beleza? E para a gente fechar, nós temos aí, ó, como a igualdade, né, como nós concluímos aqui, né, como a igualdade não é verdadeira, temos que os números não são inversamente proporcionais. Beleza? Então, bora fazer então uma pequena revisão do que a gente viu na aula de hoje. Olha só, vamos voltar lá para a nossa primeira cartela, para a gente relembrar mais uma vez aqui as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, muito que a gente fez hoje foi relembrar, né? A gente relembrou aqui como é que a gente reconhece, né, primeiro as grandezas, tá? Depois a gente estabelece se são diretamente ou inversamente proporcionais. Nós falamos aqui de exemplos de grandezas, né? Tempo, velocidade, distância, o que mais nós tínhamos? Densidade, força, massa e outras, né? A gente viu aqui várias outras. Principalmente a quantidade, por exemplo, de trabalhadores, né? Número de máquinas, né? Temos outras grandezas aí, tá? E a gente viu aqui também alguns exemplos, né? Como foi aí o caso da nossa fábrica, né, com 5 máquinas, produzia aí 4.920 peças, 2 entraram na manutenção, a gente fez aqui a análise com 3 máquinas, qual seria então o número de peças produzidas. Mais uma vez aqui utilizamos a regra de 3, concluímos então que a máquina faria as máquinas, né, fariam 2.952 peças. Vimos aqui também um outro exemplo, né, de grandezas diretamente proporcionais, que aqui no caso foi do açougue, o quilo da carne, né, o cliente pagou só 18 e nós concluímos que ele levou apenas 720 gramas de carne. E para fechar nós vimos como identificar, né, se os números são inversamente proporcionais. Nós utilizamos aqui então esse recurso para nós investigarmos isso. Ok?
Lembrando que nós já trabalhamos esse tema aqui em várias outras aulas, né? Nós já vimos aqui vários exemplos. Eu tenho certeza que você tem uma maior segurança agora para tratar desse tema quando você encontrar aí algum problema nesse tipo, já estabelecer as nossas grandezas, estabelecer a relação que existe entre elas e utilizar aí os nossos recursos da regra de 3 para encontrar o seu resultado, tá bom? Eu vou então finalizando a minha aula, agradecendo mais uma vez aí a sua atenção. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Até mais!